Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos aí. Vamos hoje para mais um vídeo. Muitas pessoas pedindo para mim, Júnior, fala mais um pouco sobre mediunidade, né? Todos nós temos mediunidade. Quais os tipos de mediunidades que tem? Então tá, esse vídeo vai ser voltado aí para essa questão. O que é mediunidade e assim eu vou dizer para vocês, não pula esse vídeo. Esse vídeo vai ser voltado totalmente e apenas para mim falar sobre mediunidade. Talvez um assunto aí que vai chamar bastante atenção de todos vocês, tá certo? Então vamos pro vídeo. A mediunidade é uma capacidade psíquica que, eu digo assim, que todos os seres humanos possuem. Eu já falei isso em outros vídeos, que mediunidade todos nós temos, né? E que pode ser mais ou menos desenvolvida. Os sinais de mediunidade costumam ser pessoais, sabe? Não, uma pessoa é diferente da outra. E na maioria das vezes espirituais, sabe? Quando você acaba descobrindo algo espiritual por trás de tudo isso, né? Muitas pessoas possuem mediunidade apurada, né? Mas não querem desenvolvê-la por medo, né? Por falta de informação, por insegurança. Mas assim, eu digo para vocês, é preciso saber que existem formas seguras, sem dogmas ou rigidez para desenvolver a mediunidade, através do estudo. O que é mediunidade? Mediunidade é uma capacidade de provar que nossas vidas continuam após nossa morte e que nossa alma está numa jornada contínua. Não há fim, apenas um novo começo no mundo espiritual. Um médium está ciente do mundo espiritual e é capaz de atuar como uma ponte entre o nosso mundo e o mundo espiritual, quando ele tem ciência sobre isso, muitas vezes recebendo avisos ou mensagens de desencarnados. Qualquer pessoa pode se tornar um médium, seja por meio de cursos, leituras, dando ouvido ao seu interior ou praticando, mas nem todos se tornam, vamos dizer assim, um Chico Xavier ou um Divaldo Franco ao longo da vida. Sabe? Quase que seria impossível isso acontecer. A mediunidade envolve uma espécie de cooperação entre uma pessoa do plano físico, que seria o médium, né? O canal, e outra no plano espiritual, o comunicador, o espírito. Existem vários objetivos por trás da manifestação da mediunidade. Além disso, né, nós vemos que essa habilidade é usada pelos desencarnados para os seguintes propósitos: apresentar informações que podem ou não ser verificáveis. Muitas vezes você não consegue provar aquilo. Ocasionar certos tipos de atividades paranormais, canalizar certos tipos de energias, se manifestar materialmente. Todos têm o potencial de sentir e perceber o mundo espiritual, recebendo evidência daqueles que amamos, que deixaram seus corpos terrestres, mas continuam existindo no plano espiritual. A mediunidade pode nos oferecer muitos presentes, entregando-nos mensagens autênticas do mundo espiritual, fornecendo respostas, conforto, cura e decisões. Vamos lá agora para alguns sinais de mediunidade, né? Existem muitas formas de mediunidade e por isso os sinais de que despertamos algo nesse sentido pode ser bastante variado. Então, assim, é preciso compreender, né, minimamente o conceito de mediunidade e ficar atento, né, muitas vezes a detalhes, né, bem sutis que muitas vezes passa até desapercebido. Vale ressaltar também, pessoal, assim, que se identificar com algum dos sinais, né, que eu vou mencionar agora para vocês, né,
Não se diz que é obrigado que você está despertando para a mediunidade. Mas assim, eles servem como um guia inicial para saber, né, se existe uma certa afinidade ou uma sensibilidade latente em você. Tá, então vamos lá. Veja assim alguns desses comportamentos que são bem constantes na sua vida, na vida das pessoas, né? Tem a aversão à aglomeração e se sente desconfortável com muitas pessoas próximas de você. Possui uma intuição muito apurada, nutre desejos altruístas, busca sempre oferecer perdão aos que possam ter magoado ou feito algo contra você, tende a bocejar com frequência em locais cheios, está captando muita energia, né? Tem sonhos recorrentes e que se parecem com mensagens. As pessoas tendem a confiar em você, né? Frequentemente parece escutar sons e sentir aromas de outras pessoas, ou de outras formas, modo de sentir, né? Está sempre em busca do autoconhecimento, tem pouco ou nenhum interesse nas coisas mundanas, possui um sexto sentido. Quando a pessoa negativa sente presença inexplicáveis, né? Coincidências e sincronização ocorrem com frequência com você. Pode já ter falado de forma bem eloquente ou sobre assuntos aos quais nunca teve contato ou estudou, sabe? Você tem a desperta, vamos resumindo assim, é espontâneo, né? Não você está falando. Propensões a certas fobias ou bloqueios emocionais, né? Incluindo baixa estima. Sintoma físico da mediunidade. A mediunidade pode estar em todos nós, apenas em graus diferentes, mas o fato é que ela não é inalcançável, né? O que difere os indivíduos aqui é a forma e a intensidade que vivenciam a mediunidade. E agora, né, eu vou falar para vocês sobre a mediunidade que pode se manifestar fisicamente em um indivíduo, sabe? O bocejo, especialmente se acompanhado de olhos lacrimejantes. Eu falo isso bastante nos atendimentos, né? Por motivo nenhum, sabe? De nada começa a acontecer isso. Falta de ar, enjoo, tortura ou coração acelerado, né? Quando você entra num determinado ambiente. Suor nas mãos, isso é muito comum. Suor de frio também pode ser um forte indicativo. Dependendo da situação, arrepios repentinos, tremores que você não controla, sensação de nó na garganta, sensação de peso no teu corpo, sabe, de forma repentina também, principalmente na questão dos ombros, pernas e nas costas. Todos esses sintomas devem ser bem avaliados, né? Tem que fazer essa questão da avaliação para que não seja também confundindo aí com alguma reação emocional que a pessoa esteja passando ou até um cansaço, né? Como desenvolver a mediunidade? Talvez uma das curiosidades das pessoas. Desenvolver a mediunidade não é um processo de todo complexo, mas é exigente em questão de paciência, disciplina e autocontrole. É preciso aceitar que existe um caminho e um tempo para cada um. Existem formas variadas de iniciar esse processo, sendo a prática de atividades como a yoga um exemplo, um ótimo exemplo, sabe? Onde te ensina você a ter calma, tranquilidade, né? Pois há um trabalho tanto do corpo físico quanto vamos dizer assim, da questão mental e espiritual. Entretanto, né, dentre todas as opções disponíveis que possa ter, a mais simples e popular em geral é o pilar central das demais escolhas. Meditação também, sabe? Parte fundamental da mediunidade é ser capaz de se conectar com outras energias do mundo à nossa volta. E a meditação é uma ferramenta que nos torna capaz de distanciar e silenciar a mente dos barulhos mundanos, dos barulhos da vida, né? Vamos dizer assim, e assim facilitar em muito a ampliação de nossas capacidades sensitivas.
A prática da meditação poderá também ajudar lentamente a identificar melhor a própria capacidade mediúnica que cada um carrega. O autoconhecimento é um passo muito importante dentro da mediunidade, pois trata de seus valores internos e os seus próprios sentimentos e fundamentos para que possa auxiliar o próximo. Ninguém dá o que não tem, eu sempre digo isso em todos os vídeos meu. Conhecer a si e alcançar um estado de harmonia aumenta espontaneamente sua capacidade de desenvolvimento mediúnico. Quanto mais paz existe dentro de nós, mais espaço é aberto para que as forças e energias do mundo espiritual se aproximem, tá certo? Tipos de mediunidade. Falar sobre mediunidade é um assunto abrangente, sabe? O que inclui não somente um conceito e práticas, mas classificações. Considerando que a percepção mediúnica se desenvolve de maneira diferente em cada pessoa. Isso é bom salientar para vocês. Então vejam, vamos falar alguns tipos comuns dessas manifestações nos médiuns. Os sensitivos, provavelmente o tipo mais comum. A gente ouve muitas pessoas dizendo que é sensitiva. Sensitivos são aquelas pessoas que de alguma forma conseguem perceber a presença de forças espirituais ao seu redor. São muitas vezes capazes de não só identificar a presença espiritual, mas também determinar se são boas ou ruins. Videntes ou clarividentes, é uma categoria mediúnica que contempla os médiuns que tem habilidade especial de enxergar com muita clareza os espíritos através dos olhos e os olhos da alma, terceiro olho, que a gente pode até dizer. É verdade que existem outras pessoas com capacidades semelhantes, mas um médium vidente, em geral, é capaz de manter uma imagem e uma lembrança muito clara de suas visões. Dentro do tipo vidente existe ainda algumas outras até variações, como aquelas que fazem seu contato em um estado muito próximo ao sonambulismo hipnótico, Alguns outros mais raros o que fazem de forma constante e permanente. Se costuma a excluir aqueles que acendem sua vidência através do sono. Também tem essa questão. Médiuns do tipo físico são aqueles que manifestam algum tipo de fenômeno paranormal quando sob a influência de algum espírito. Isso ocorre de forma consciente ou até não, sabe? Um tipo muito comum de médium. Os médiuns audientes, aqueles que ouvem, são aqueles que desenvolvem seu dom de forma auditiva, sendo capaz de escutar sons e mensagens vindas das energias espirituais. A forma como essa audição se manifesta é bem variada, podendo ser interna ou até externa. Mediunidade psicofônica, o que é isso? É o tipo de médium que faz o uso do seu próprio espírito para se contatar com o outro plano, sabe? Eles cedem sua própria voz para que as forças espirituais se comuniquem, também conhecido como médiuns falantes, Médiuns psicógrafos, isso é mais conhecido que todos, São o tipo mais comum de médium, mas são alguns que ganham mais notariedade. São pessoas que desenvolvem a habilidade de transmitir as mensagens do plano espiritual pela escrita. São indivíduos, vamos dizer assim, são divididos em 3 subcategorias: mecânicos, semimecânicos e intuitivos. O intuitivos é o mais complexo de se lidar, porque você recebe a psicografia através da tua intuição. Tem que cuidar muito com isso, O que as difere é o médium, ou tomado pelo controle espiritual durante a psicografia. Eu acho é o mais certeiro, vamos dizer assim. Se está consciente até das suas ações. Os intuitivos são os únicos que escrevem de forma voluntária e totalmente consciente. Os inspirados,
Os inspirados atuam de maneira muito parecida aos intuitivos. A grande diferença está na capacidade de compreensão e na clareza das mensagens. O médium inspirado recebe suas mensagens de forma um pouco aleatória e não programada, né, por não terem uma sensibilidade tão aflorada assim. Assim as mensagens se misturam, né, a seu próprio espíritos e pensamentos, tornando a compreensão mais difícil. Médiuns de cura ou mediunidade da cura são aqueles cuja sensibilidade é muito desenvolvida e adquirem um certo magnetismo em níveis espirituais muito avançados, mesmo que não tenham plena consciência desta capacidade. Graças a isso, elas desenvolvem um poder de cura que é transmitida do mundo espiritual para o médium e do médium para as pessoas que a procuram, se transformando num canal de comunicação, né? Mas também tem a grande capacidade de ter esse dom junto com ela também. Tudo é um dom. Então, assim, eu falei num outro vídeo, né, que a mediunidade do mundo espiritual, na verdade, é um bloqueio, né? Eu trouxe esses formatos para vocês entenderem um pouquinho mais as diferenças entre as mediunidades. Mas, assim, eu creio que todos nós já somos desenvolvidos e existe um bloqueio, né, que você precisa romper esse bloqueio para você alcançar aquilo que você quer, através do esforço, através, né, da fé, da credibilidade, do comportamento, né, da moral, sabe? Então são várias questões. Mediunidade é uma coisa que todos nós temos. Então, assim, se alguém disser para você, você é um médium, eu já sei que eu sou um médium. Todos nós somos médios. Alguns com algum tipo de faculdade mediúnica e outros com outras, né? Mas todos nós nascemos médios. Pessoal, tentei assim ser o mais objetivo para vocês alcançarem. Mas mediunidade, existem muitas outras, sabe? Mas eu trouxe para vocês as que são mais conhecidas, né? Aí entra a questão da mediunidade de incorporação, né? Posso falar em outros vídeos para vocês, mas assim eu já deixo ciente para vocês. Um espírito não entra dentro do corpo do médium, ele se liga pelos cordões, né, pelos chakras, para ele poder tomar o controle do médium. Não tem, eu sempre digo assim, não existe uma coroa para dois reis, não existe isso. Então não tem um corpo com dois espíritos. Mas vou fazer outros vídeos sobre mediunidade, falar um pouco mais sobre essa questão de médiuns de incorporação para vocês entenderem, sabe, como que funciona, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Vou trazer outros vídeos bastante explicativos, de bastante interesse de muitas pessoas aí tentando sanar, né? Vamos dizer assim, fazendo uma umbanda, um candomblé mais simples para vocês poderem entender e aprender, tá certo? Forte abraço para vocês, fiquem com Deus aí e se vemos aí nos próximos vídeos. Até mais!